Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e ao programa especial Mitologar. Vamos falar sobre ignorância. É uma dádiva ou o fiel atestado da derrota humana? Olá, meus queridos, minhas queridas. Já fazia um tempinho que eu estava falando que eu ia falar sobre este tema esse que está sendo discutido no mundo inteiro, porque ela está gerando uma série de situações problemáticas para a sociedade moderna, na forma como pensamos, agimos, sentimos as coisas, e muitas das vezes nós temos que parar para refletir, para entender as nuances da vida, para saber distinguir joio, do trigo, o bom do mal, o certo do errado. E para isso nós temos que ter conhecimento, para isso nós temos que saber, para isso nós temos que nos debruçar sobre acontecimentos, estudar em profundidade para poder chegar à luz da razão, para poder entender determinados assuntos. Na era do fake news, dos WhatsApps da vida, dos grupos da vida, dos Telegrams da vida, dos Vibe da vida, dos grupos de tudo quanto é jeito, das mídias sociais, nunca foi tão imperativo conhecer, saber. Um dos motivos de eu trazer esse programa hoje para vocês, como mais uma vez, vindo de encontro com a ideia do canal Pleiadianos, que o canal Pleiadiano nada mais é do que verdade, luz, esclarecimento das coisas, crescimento das coisas, e o programa Mitologar, que é, por excelência, nós destrincharmos os mitos para entender o seu conteúdo, para aplicar no dia a dia, ou entender as consequências do dia a dia. Isto é conhecimento, isto é crescimento. Mas primeira coisa, antes de tudo, nós temos que entender o que é ignorância, o que é o pensamento como ignorância. Por isso nós temos que ir lá no século XIX, século XX, observar os principais filósofos, pensadores da época, para podermos ter uma definição do que é ignorância. Tanto que no século XIX, alguns filósofos como Karl Marx, Friedrich Engels, Nietzsche, John Stuart, Soren Kierkegaard, Arthur Schopenhauer. No século XX nós temos Ludwig, Winter, Martin Hegel, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Jacques Derrida, Bertrand Russell, são amplamente reconhecidos. E aí vem a seguinte situação. A definição de ignorância pode variar dependendo do contexto filosófico ou cultural. Entretanto, de forma geral, a ignorância pode ser entendida como falta de conhecimento, compreensão ou consciência sobre um determinado assunto, ideia ou realidade das coisas. É a falta de familiaridade ou entendimento adequado sobre algo específico, muitas das vezes resultante da falta de educação, experiência ou interesse. A ignorância pode ser tanto involuntária quanto deliberada, dependendo das circunstâncias e da intenção da pessoa em não buscar conhecimento ou compreensão. Então, nesse primeiro entendimento, nós vamos ver que a ignorância é justamente a falta de conhecer do assunto, das ideias, da realidade, falta de compreender as coisas, das familiaridades de como as coisas acontecem no dia a dia. É diferente de hoje? Pensa comigo, é diferente de hoje? Observe as coisas que chegam aos teus ouvidos, as mensagens que você recebe no seu celular, os vídeos do YouTube, muitas das vezes, textos jornalísticos, tendenciosos, totalmente comprometidos com a desinformação, porque se eu pego uma mensagem, uma ideia, um pensamento real,
certo, eu distorço ela e devolvo para você, eu estou fazendo um desserviço. Por quê? A partir do momento que eu coloco em você em xeque dúvidas sobre alguma coisa, eu estou te provocando a pensar. Agora, se eu te provoco medo, eu coloco dentro de você a necessidade de coisas elementares da vida para poder ter segurança. Eu tenho que falar, gente, aonde que Deus, pátria e família são pilares de sustentação? Aonde? Deus é Deus. Deus não precisa do ser humano para existir, não precisa de países, de pátrias, de nada. Deus é Deus. O próprio nome já se encerra em si mesmo. Deus, eu sou o que sou. Ponto. Fecha a conta, passa a régua. Já expliquei isso para vocês em outros programas, no programa Mitologar. Quando nós falamos de Deus, o ser, essa pessoa, esse ser todo onipresente, onipotente, onisciente, ele se encerra em si. Ele não precisa de um estamento, de uma estrutura para poder falar que ele é Deus. Ele é por si só, ele não depende de nada. Se Deus fizer assim, ó, e acabar tudo, ele vai continuar sendo o seu status quo garantido. Ele continua sendo Deus. Quem que perde? Pátria e família. Por que pátria e família perde? Porque pátria é um subjuntivo, é uma coisa sugestionada, ela está sujeita a interpretações. O que é pátria para mim pode não ser pátria para você. E no fim, família também ele é algo sugestionado. O que é família para mim pode não ser para você. Em vários programas do programa Mitologar, nós vimos e fomos confrontados com as diferentes formas de família no mundo moderno. Casal normal, mãe solteira, pai solteiro, irmãos que moram juntos, 2 homens são família, 2 mulheres são famílias, 2 homens, 2 gays criam uma família, pode adotar uma criança, 2 lésbicas podem criar uma família e adotar uma criança. Então, e por aí vai, né? Tio, tia, sobrinho, neto, vó, são famílias. Então não existe, ela é subjuntiva. Por que ela é subjuntiva? Ela está à mercê de como a sociedade se arranja e se rearranja diante do que nós chamamos de família. O que é se arranjar e rearranjar? A gente vive como pode. A gente vive como pode. Se a sua família te deu para você, enquanto filho ou filha, estrutura para estudar, ter um bom trabalho, conseguir um bom salário, construir uma boa casa, para você ter uma boa família, provavelmente os seus filhos, que vocês terão no futuro, terão estruturas semelhantes de vocês. Porque vocês herdaram isso de seu pai e da sua mãe. Agora, se você vem de uma estrutura onde não tem pai, não tem mãe, vive com o tio, vive com a tia, vive com a avó. Às vezes os irmãos moram juntos porque os pais morreram ou estão perdidos no mundo. Que estrutura que tem? Eu vou replicar a estrutura que eu existo e vou tentar vivê-la da melhor forma possível. Então ela é uma coisa que é subjuntiva. Ela está muito ligada aos acontecimentos do dia a dia. Por isso que por isso que essa ideia de Deus, pátria e família é uma coisa falida. É uma coisa falida. Por quê? A única coisa que é certa nessa história é Deus. A única coisa que é certa nessa frase é Deus. Porque eu falei, eu sou o que sou. Né? Como eu falo lá para Moisés, eu sou o que sou. Esse eu sou o que sou se encerra em si próprio. Acabou. O resto, abaixo disso, gente, acabou. É tudo subjuntivista. É tudo ligado aos acontecimentos, aos reveses do dia, da sociedade, do mundo, do humor, dos acontecimentos das coisas. Então, começa por aí essa falácia dessa frase. Né? Bom, continuando. O que nossos personagens da mitologia falam? Veja bem, nós temos muitos personagens como Ícaro, mitologia grega, né? Famoso por ser ignorado os avisos do seu pai Dédalo, que voa muito próximo ao sol, as asas queimam, que eram feitas de cera apenas, e ele acaba caindo e morre no mar, né? Narciso, a mitologia de Narciso, nós falamos sobre Narciso, né? Que se apaixonou pela sua própria beleza, e a ignorância, a estupidez de se achar o suprassumo da laranja, acabou
sendo consumido pela sua própria estupidez, e a estupidez levou à morte por inanição, né? Por não conseguir comer, né? Balder, na mitologia nórdica, exemplo, um tipo diferente, apesar de ser amado por todos os deuses, ele é enganado e morto devido à malícia de Loki, a burrice, né? A burrice da pessoa. Pandora, na mitologia grega, mais frequentemente destacada por sua curiosidade, Pandora também exibe uma certa ignorância, porque a caixa de Pandora, que ela libera todas as desgraças do mundo, a curiosidade, né, deve ter ficado quieta, se foi falado, deve ter desconfiado, né? Pô, recebido uma caixa de um Deus, a forma como eu fui criada pelos deuses, a que maneira eu fui criada pelos deuses, fui mandada para lá com uma caixa misteriosa, e ainda fala para mim, não abra a caixa, boa coisa não deve sair dessa história, porque se fosse boa, ele já tinha entregado a caixa aberta para você. O que é isso? Falta de conhecimento, falta de maturidade mental, né? Falta de conhecer, de buscar as coisas. O mito de Sísifo, né? Conhecido por uma pessoa tão astuciosa, né? Mas acaba mostrando a ignorância, especialmente em relação às consequências por desafiar os deuses. A sua punição eterna é rolar pedra acima todos os dias e vê-la cair e novamente ter que rolar, por não ter uma visão de longo prazo das coisas. Epimeteu, né, que era irmão de Prometeu, literalmente aquele que pensa depois, olha o nome, Epimeteu, o que pensa depois. Ele aceita a Pandora como esposa, ignora os avisos do seu irmão para nunca aceitar presente dos deuses, levando a consequências já mencionadas como a caixa de Pandora, que representa a falta de previsão e o entendimento tardio das situações e das coisas, né? Bom, tudo isso, né? Tudo isso que eu falei leva que as razões pelas quais a ignorância não pode ser vista como uma virtude. Vamos lá. Limitação do crescimento pessoal. A ignorância impede o desenvolvimento pessoal, pois limita a capacidade de aprender, crescer, se adaptar a novas situações. Virtudes como curiosidade, aprendizado contínuo e mente aberta são essenciais para o crescimento pessoal e o desenvolvimento do ser humano como um ser pensante. Olha, ser pensante, só isso já nos torna individuais uns dos outros. Nós não somos manada, né? Então, como diz o ditado, é gado, né? Que eu detesto essa frase. Nós não somos manada, nós não somos gado, somos pessoas distintas, nós pensamos, fazemos uso da razão, do intelecto, nós vemos, nós ouvimos. Até um ditado, né? Que Deus nos deu 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca. Porque veja, ouça e fale menos, né? Veja mais, ouça o dobro e fale o mínimo possível. Por que tudo isso? É uma ideia de compreensão, de conhecimento, né? Porque se boca fosse algo importante, talvez teríamos um olho só, um ouvido só, e no lugar do outro ouvido e do outro olho, teria mais 2 ou 3 bocas. No entanto, temos uma única boca, para 2 olhos e 2 ouvidos. Prejudica a tomada de decisão. A ignorância pode levar a decisões ruins, pois a pessoa pode agir com base em informações incompletas ou incorretas. Virtudes como sabedoria, discernimento e pensamento crítico são necessários para tomar decisões informadas e éticas. Contribui para injustiças e preconceitos. A ignorância pode levar a preconceitos e estereótipos de discriminação, pois as pessoas podem formar opiniões baseadas em falta de compreensão sobre outras culturas, grupos étnicos, religiosos e tantas coisas. Virtudes como empatia, tolerância, respeito são fundamentais para promover a justiça e a igualdade. Fomenta a complacência. A ignorância pode levar à complacência e à inanição, pois as pessoas podem não estar cientes dos problemas que precisam ser abordados ou das oportunidades de melhorar. Virtudes como responsabilidade, iniciativa e comprometimento são necessárias para promover mudanças positivas e o progresso como nós tanto almejamos. Olha só a situação. Limita o potencial humano. A ignorância pode impedir as pessoas de alcançarem o seu pleno potencial.
pois as priva das oportunidades de aprender, crescer e contribuir de maneira significativa para a sociedade. Virtudes como determinação, perseverança e autoaperfeiçoamento são essenciais para alcançar o sucesso e a realização pessoal e social. Desinformação sobre saúde, a propagação de informações errôneas ou falsas sobre a saúde pode levar as pessoas a tomar decisões prejudiciais a si mesmas e para os outros. Isso inclui crenças em teorias da conspirações sobre vacinas, desinformações sobre tratamentos médicos e negligência em seguir práticas básicas de higiene. Ignorância política. Quando as pessoas não entendem como funciona um sistema político em que vivem, podem ser facilmente manipuladas por políticos ou grupos com interesses próprios. E isso pode levar a políticas prejudiciais, falta de participação cívica informada e divisões sociais mais profundas. Por exemplo, na sua cidade, assim como na minha, existe um instrumento muito importante da política administrativa que são chamados de conselhos. Você conhece os conselhos que existem na sua cidade? Você participa da reunião desses conselhos? Os conselhos existem, as reuniões são abertas para a população. Por quê? Porque são os conselhos que dão tom e voz de como o município deve ser administrado. Ou você simplesmente acha que deve ficar por conta do administrador público? Que o prefeito ele é obrigado a fazer tudo o que ele acha melhor. Não, o prefeito vai achar tudo que acha que é melhor para ele. Mas o que é bom para ele pode não ser bom para você. Por isso existem conselhos municipais. Os conselhos municipais eles são exatamente para isso. Para mostrar para o prefeito que o que nós precisamos é isso, não é o que você está pensando, não. As necessidades são essas, as realidades são essas. Não é o seu mundinho, não. Câmara Municipal. Quem que vai numa sessão de Câmara? Assistir, participar, entender o que está sendo discutido, cobrar, exigir. Ninguém vai. Isso se vale para a Assembleia Legislativa e para a Câmara dos Deputados. Tem a Câmara aberta para as pessoas, para o público participar, para o público cobrar. Por que você acha que vira e mexe, tem na Câmara dos Deputados gente lá fazendo protesto? Porque a casa é aberta. O problema é que nós não temos conhecimentos disso, nós não temos propriedades. Nós votamos, nós não sabemos cobrar o voto. Não sabemos cobrar. E principalmente, não sabemos nem votar consciente, né? Esse que é o pior. Ignorância ambiental. A falta de compreensão sobre os impactos das ações humanas no meio ambiente pode resultar em danos irreparáveis ao ecossistema global. Isso inclui questões como mudanças climáticas, perda da biodiversidade, poluição e o fim da própria existência do ser humano. Ignorância cultural e social. O desconhecimento ou desconsideração pelas experiências e perspectivas de grupos sociais diversos pode levar a preconceitos, discriminação e conflitos interculturais. Ignorância tecnológica. Em um mundo cada vez mais dependente da tecnologia, a falta de compreensão sobre como ela funciona pode levar a vulnerabilidades de segurança, disseminação de fake news e exclusão digital. Correntes filosóficas e sociológicas. Por que tudo isso foi amplamente colocado? Porque nós precisamos lutar. A luta pelo conhecimento, a luta para poder entender como as coisas estão arranjadas na sociedade e como devemos bater de frente com isso e dizer não, ela é uma tônica. Por isso existem correntes filosóficas e sociológicas que vão lutar contra isso. Eu vou falar as correntes que surgiram para vocês entenderem qual é a necessidade de entender as coisas. Por exemplo, humanismo. O humanismo enfatiza o desenvolvimento da razão e do conhecimento como meios para melhorar a condição humana. Ele promove a educação e a busca pelo conhecimento como formas de combater a ignorância e promover o progresso social. O que tem de errado nisso? O que tem de errado em querer saber, de construir um ser humano à luz da razão, do pensamento? Não modifica em nada. Iluminismo.
Originado no século XVIII, o iluminismo promoveu a ideia de que a razão e o conhecimento deveriam ser valorizados acima da superstição e da ignorância. Filósofos iluministas como Voltaire, John Locke, Immanuel Kant argumentaram a favor da educação e da disseminação do conhecimento como uma forma de combater a ignorância. O que é mais fácil? Alguém não muito desejável diz, vai te visitar, vai vir na sua casa te visitar. Você dá um jeito educadamente, sabiamente, de botar a pessoa para correr da sua casa, ou você coloca uma vassoura atrás da porta? O que vai funcionar mais? A crendice de uma vassoura atrás da porta, ou você ter a sagacidade de dispensar a pessoa da sua vida o mais rápido possível? Né? Positivismo, o desenvolvido pelo filósofo francês Auguste Comte, o positivismo defendia a ideia de que o conhecimento deveria se basear em fatos observáveis e na ciência. Ele via a educação como uma ferramenta para erradicar a ignorância e promover o progresso social. E aí chegamos, o que nós chamamos de marxismo. Karl Marx e Friedrich Engels argumentaram que a ignorância era frequentemente perpetuada pelas estruturas de poder dominantes, que mantinham as massas desinformadas, as massas e a população, para preservar seu próprio poder. Eles enfatizaram a importância da conscientização e da educação para capacitar as classes trabalhadoras a compreenderem e desafiarem essas estruturas. Gente, é aquilo que eu falo para vocês, que eu já falei antes. A questão das pessoas baterem na tecla do não ao... Essa questão da vida, do homem e da mulher que gera a vida, que só o homem e a mulher que gera a vida, que qualquer coisa fora isso não gera vida. Está gerando vida para quê? Para qual finalidade? Se você falar que é perpetuamento da raça humana, nós estamos na ordem de bilhões no mundo. Eu acho que já tem bastante gente, Eu acho que não precisa continuar muito nisso, Agora, se eu penso numa estrutura social de criação de seres humanos, onde essa criação, essa nova geração que vem surgindo, que vem criando, ela vai dando lugar à geração que vai passando na construção de uma sociedade estamentada. O que é uma sociedade estamentada? Uma sociedade em que os mais velhos construíram uma sociedade para os mais novos. Agora os mais novos têm que dar uma seguridade para os mais velhos e continuar essa seguridade para a nova geração. E isto é um pensamento coeso de perpetuamento da raça humana. Ou eu fazendo fia torta direito por aí, jogando crianças no lixo, criando orfanatos à torta e à direito, pessoas aí que vivem na pobreza com 5, 10, 15 filhos, se matando de trabalhar por centavos para poder botar comida para 10, 15 bocas. Vejam bem, olha a distropia, olha a falta de senso, olha a falta de conhecimento das coisas. É preferível pensar, instrumentalizar as pessoas, ter conhecimento, consciência do que está acontecendo no mundo. Por que se enfatiza tanto certas coisas? Por que demonizam tantas coisas? Nós temos que pensar, entender, para não acabarmos sendo instrumentos de uma situação que é ruim e que acaba se voltando para você mesmo por falta de conhecimento. Feminismo, O feminismo destaca como a ignorância e a falta de educação tem sido usada historicamente para oprimir as mulheres e restringir suas oportunidades. Muitas teorias feministas argumentam que a educação é fundamental para capacitar as mulheres e desafiar as normas sociais patriarcais e alcançar a igualdade de gênero. Eu já falei, no que o homem é melhor do que a mulher. Hoje em dia, praticamente quase tudo que um homem faz, a mulher pode fazer e muitas vezes faz melhor. Então, no que o homem é melhor do que a mulher? Teoria crítica, derivada da escola de Frankfurt, a teoria crítica examina as formas como o conhecimento é produzido e distribuído na sociedade. Ela critica
as estruturas de poder que perpetuam a ignorância e defende uma abordagem crítica à educação que capacita as pessoas a questionarem as normas sociais e a trabalharem para a mudança social. É fácil falar que o mundo está ruim, mas o que eu estou fazendo para mudar essa realidade? Mudando uma sociedade pautada na ignorância. Decisões políticas e governamentais inadequadas. Quando os líderes políticos e o público em geral carecem de compreensão, têm dificuldade de entender questões importantes como economia, direitos humanos, política externa, podem tomar decisões que não atendem aos interesses públicos ou até mesmo prejudicam a sociedade como um todo. Polarização e divisões sociais. A ignorância pode alimentar preconceitos, estereótipos e intolerância, levando a divisões profundas na sociedade. Isso pode se manifestar em conflitos étnicos, religiosos, políticos, culturais, tornando a coexistência pacífica e a colaboração entre diferentes grupos mais difíceis. Olha a nossa sociedade como que está, olha o mundo como está. Por que o mundo está em guerra? Está em guerra por necessidades culturais ou por falta delas? Necessidades por falta de compreensão religiosa, porque a fé está colocando arma na mão das pessoas? Falta de compreensão política ou porque o meio político está colocando armas na mão das pessoas? Olhe para o mundo. Desigualdade socioeconômica. A falta de compreensão sobre questões relacionadas à economia, política fiscal e distribuição de recursos pode contribuir para a perpetuação da desigualdade socioeconômica. Isso pode levar a disparidades no acesso a oportunidades educacionais, serviços de saúde, empregos dignos e outros recursos essenciais. Não precisa explicar, gente? Basta a gente olhar para a nossa vida. Desafios ambientais e a saúde pública. A ignorância sobre questões ambientais e saúde pública pode resultar em políticas inadequadas de proteção ambiental, falta de preparação para desastres naturais e disseminação de doenças. Isso pode ter consequências graves para a saúde e o bem-estar das pessoas e para o equilíbrio do meio ambiente. Olha aí o desastre que houve no Rio Grande do Sul, quase o estado inteiro debaixo d'água. Por que será, Estagnação da cultura e da ciência. Quando a ignorância prevalece, pode haver uma resistência à mudança, à inovação e ao progresso. Isso pode impedir o avanço da sociedade em termos de ciência e tecnologia, arte e cultura, limitando o potencial de crescimento e de desenvolvimento pessoal e coletivo. Ora, gente, vocês estão me vendo e me ouvindo. Eu não conheço vocês pessoalmente, eu não estou na casa de vocês jantando, almoçando, tomando café da manhã, o chá das 5. Eu não estou assistindo nenhum seriado, nenhum filme, mas vocês estão me vendo e me ouvindo. Por quê? Graças à tecnologia. Alguém sentou e estudou tudo isso para tornar o que é hoje. Alguém estudou ondas para criar a internet. Alguém estudou o Wi-Fi, alguém estudou a criação do celular, alguém estudou a criação da câmera fotográfica, câmera de vídeo, alto-falante, microfone, computador, energia elétrica. Alguém estudou. Tudo isso que nós estamos hoje utilizamos de maneira muito cômoda foi estudado. Alguém sentou, observou, viu como acontece na natureza e tentou replicar aquilo no mundo, na vida humana. Ar-condicionado. Ar-condicionado é uma criação humana? Não, é o ar frio que existe no mundo. Como que o ar frio se propaga? Ele passa por lugares, o ar quente passa por resfriamento. Como que eu resfrio isso? Eu crio um maquinário. Eu apenas copio da natureza de maneira mecânica. Está aí o ar-condicionado. Avião, eu observo as aves. Como que as aves voam? Como que elas se propagam aquilo? A partir da ideia, do conhecimento, eu crio o avião, o trem, as naves espaciais que vão para o espaço, que vão para a Lua, vão para Marte, vão não sei para onde. Agora diz que vai ter hotel fora do planeta, vai ter ônibus espacial para levar para fazer turismo. Isso é ciência, foi estudado. Vacinas são ciência, a pessoa estudou, debruçou-se horas a fio para entender como uma bactéria, como um vírus entra no nosso corpo, como que ele se desenvolve no nosso corpo e como combatê-lo através de vacinas, como ajudar o nosso corpo a se defender de bactérias e vírus. A Covid aí, nós estamos vivos graças à vacina, gente.
Nós estamos aqui todos vivos. Eu acho que eu não peguei Covid. Eu passei os 3 anos sem ter nenhum tipo de sintoma. Mas eu tomei todas as vacinas. Não é porque eu não tive sintoma nenhum que eu não vou tomar vacina. Eu tomei todas as vacinas. Então o que acontece? Eu vou botar minha vida em xeque por apostar no duvidoso, no insensato? Não dá, né? Não dá. Esses foram alguns exemplos. Eu quero que vocês entendam com esse debate o como que é importante saber das coisas em profundidade. Não acredite em tudo que chega até você. Principalmente as coisas que vêm ou por aqui ou pelo bendito do celular. Eu não posso pegar o meu porque eu estou usando ele para gravar para vocês, né? O programa. Pense, chegou alguma informação? Vai estudar, tire um tempinho, bota lá no Google lá, qual que é a ideia da matéria, bota lá no Google lá e pesquise. Confronte informações e saiba qual é a verdade, o que tem de verdade, o que não tem de verdade naquela informação. E não seja um propagador de inverdades, porque gente estúpida tem aos trambolhos pelo mundo. Nós precisamos ter gente esclarecida, gente que produza alguma coisa, gente que ajude a mudar a sociedade. Pessoas ajudando pessoas mudam realidades, mudam sociedades. E mudando sociedades, mudamos realidades. O bem da verdade é essa. Se hoje, eu costumo falar assim para as pessoas, nós nos tornamos reféns dentro da nossa própria casa. Eu ainda moro numa cidade interiorana, eu moro na cidade de Queluz, né? Já falei, Queluz, última cidade do estado de São Paulo, para quem trafega pela rodovia federal Presidente Dutra, que aí é a primeira cidade do estado do Rio, já é a cidade de Resende. Eu falo que é Engenheiro Pasto, só que Engenheiro Pasto é distrito de Resende. Então eu falo que Resende já é a primeira cidade do estado do Rio de Janeiro. Por enquanto, eu posso sair despreocupadamente se vou ser assaltado ou não. A minha casa pode ficar aberta, que eu não posso deixar a casa aberta, ir na rua e voltar e está tudo no lugar. Mas essa não é uma realidade geral. Uma cidade um pouquinho maior que a Queluz, que é a cidade de Cruzeiro, que deve ter uma média de 50, 60 mil habitantes, você sai na rua, você tem que esconder, você tem que sair liso, para não chamar a atenção da bandidagem. E a bandidagem ela existe por quê? Porque é uma sociedade que não foi pensada em produzir bem-estar social para todo mundo. E aí, o que acontece? Todo mundo precisa comer. Todo mundo precisa vestir, todo mundo precisa de uma casa para deitar e dormir. Se a sociedade organizada não dá essas coisas, não fomenta a dignidade humana, o crime fomenta. O crime dá o dinheiro esse que ele vai usar para poder comprar uma casa, comprar um carro, ter o que comer, ter o que vestir. Então é muito cômodo eu questionar o crime organizado. É muito cômodo eu questionar o crime. Mas o que eu, enquanto ser questionador, estou fazendo para dar dignidade às pessoas, para que elas não tenham que apelar para o crime organizado como forma de vida? O que eu tenho feito para poder... É muito fácil eu questionar, criminalizar pedofilia, tráfico infantil, como é que fala? Vídeo pornográfico de menores, abuso de menores para poder virar vídeo. Mas o que eu tenho feito efetivamente para criar políticas públicas, cobrar dos nossos governantes, né, seja municipal, estadual e federal, políticas públicas que trazem dignidade às pessoas para que elas não possam ficar mais à mercê do crime organizado. Eu preciso conhecer, eu preciso entender, eu só defendo aquilo que eu entendo. Eu só compreendo, eu só posso gritar por aquilo que eu compreendo. Se eu começo a reproduzir as coisas dos outros, significa que eu tenho deficiência de conhecimento. Aí eu tenho duas coisas, ou eu tenho problema mental, ou então eu sou um burro confesso. Ser um problema mental, infelizmente, fazer o quê? Não dá para resolver. Agora, ser um burro confesso, não dá, né? Ser um burro confesso em pleno século XXI, com todo esse aparato tecnológico que nós temos nas nossas mãos, nós temos tablet, nós temos celular, nós temos notebook, nós temos televisão, nós temos internet. E você ainda dando um de
Ai, que burro, dá 0 para ele, né? Já viu quem é esse personagem, né? Não dá. O que não dá realmente é defender a ignorância. Não dá para defender a ignorância. Não dá para defender pessoas. Ah, eu sou assim mesmo, tem que me aceitar como eu sou. Uma balela, que se exploda. Se a sua ignorância, a sua estupidez está trazendo problemas para a minha vida e para a sociedade onde habito, você que se lasque. Você que aprende. Vá aprender. Nem que seja na marra, nem que seja na paulada. Mas aprenda. Por quê? Porque a sociedade tem que estar em expansão. Tem que estar em melhoria. Não quer dizer que a minha vida eu sou assaltado, eu sou roubado, porque a ignorância dos outros está fomentando o crime? Em vez de fomentar a dignidade humana, em vez de promover a dignidade humana, eu estou promovendo o crime organizado, então a minha ignorância está dando valor ao crime organizado? Só que esse crime que eu estou dando valor, que eu falo que bandido bom é bandido preso, ao invés de eu criar meios de que, em vez de criar presídio, vamos criar escolas de boas qualidades, universidade gratuita para todo mundo, para que todas as pessoas possam ter dignidade de conseguir um bom trabalho. Então eu defendo o criminoso, que o lugar de criminoso é na cadeia. Não se esqueça que esse criminoso que eu estou falando, lugar de bandido bom, bandido preso, bandido morto, esse mesmo bandido pode te roubar. E você vai reclamar para quem? Você não tem para quem reclamar, porque você criou o bandido bom, o bandido morto. Você criou, em vez de criar uma sociedade pautada numa educação de qualidade, pautada numa universidade de qualidade, pública e gratuita para todo mundo, um trabalho digno para todo mundo, você preferiu pautar a sua vida no quanto pior, melhor. Só que você se esquece que quanto pior, melhor, esse pior, melhor, ele gera crias, ele dá cria, ele gera cria. E a cria, uma hora, vai bater na tua porta. E você vai ser alvo da sua própria estupidez. Então, gente, por favor, não sejamos estúpidos, sejamos pessoas inteligentes. Estudemos, vamos conhecer, vamos ler, vamos aprofundar. Podem tirar tudo da gente, menos o conhecimento. Conhecimento nós damos para quem nós quisermos, da maneira que nós quisermos e da forma que nós quisermos. E nós nos perpetuamos, nos tornamos imortais a partir do momento que você ensina alguém a pensar, a fazer algo de bom. Ele nunca mais vai esquecer daquilo e por consequência, ele nunca mais irá esquecer de você, porque você foi aquele que ensinou, aquele que fez ele aprender alguma coisa. Conhecimento gera a vida e gera a vida em abundância. Este foi o programa especial Mitologar. Um forte abraço a todos e até uma próxima oportunidade, um novo programa especial de algum outro tema relevante que o mundo e a sociedade estejam discutindo. Até lá, a todos. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.